matado. Jesus pagou um alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Aquilo que já deveria ter sido jogado no lixo há muito tempo está cheirando tudo agora. Oh, e as mãos dele sobre você fazem de você agora um vaso novo, uma nova criatura. Se levante para vencer, minha irmã. Se levante para vencer, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vem aqui, Espírito Santo, venha sobre nós. Ori balaba suriando no me canta la balaba shuri balaba la. Oh, aleluia. Levante as suas mãos, te adorando, Senhor. Oh, balaba suriando no me anque leante no balaba. Lugar, vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, o trono de louvor, o trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Aleluia. Guarda o meu coração, oh, no teu jardim particular. Vem reinar com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Levanta as mãos, sobe a voz agora, vai. Dá-me tuas pra te alcançar. Oh, glória a Deus, os lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim, habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar. Os lugares altos, aonde tu estás assentado, acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim, habitas em mim. Levanta as mãos na direção do altar agora. Vai
falando aí agora. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amigos de casa, um abraço para vocês, que alegria recebê-los. Nós estamos aqui para mais uma reunião de fé, de poder, aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus de Taubaté. E nós estamos fazendo um estudo poderoso aqui. Quero convidar você a participar comigo. Deus vai falar bastante com você em nome de Jesus. Fica aí, você vai ver o que Deus vai fazer hoje aqui. Amém? O povo de Deus está na fé, não está? Nós estamos falando esses dias aqui, pessoal, sobre a águia. A Bíblia, ela usa vamos dizer assim, de vários meios para nos ensinar sobre a grandeza de Deus, sobre o poder de Deus. E eu comecei algumas semanas atrás a falar com a igreja que dos animais citados na Bíblia, o primeiro animal mais citado na Bíblia são os cordeiros e as ovelhas. Amém? E depois vem as águias. E nós já falamos aqui sobre a visão da águia. Falamos sobre o ninho da águia. Hoje eu queria falar com você sobre a velocidade, sobre a rapidez, a agilidade que a águia tem. Vamos para o nosso estudo? Eu entreguei para os irmãos o esboço da minha mensagem. A lição de número 3, o título dela é Velozes como a águia. Lê comigo Abacuque, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe. Agora, se você puder, lê em voz alta. Voarão como águias que se apressam à comida. Eu coloquei aqui do jeitinho que está escrito na edição revista e corrigida do Almeida, que é a Bíblia que normalmente nós usamos aqui nas mensagens, nas pregações. Eu queria que os irmãos atentassem para uma coisa. Aqui, Deus está falando, tem uma circunstância aqui, tá bom? Tem um contexto essa passagem, mas eu não queria falar do contexto. Eu queria falar só da observação que o Senhor fala sobre o ataque da águia. Ele diz que os inimigos virão, ele fala lá no finalzinho, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias. Aí o que ele diz? Que se apressam à comida. Vamos falar sobre esse apressar, sobre essa velocidade da águia. Lê comigo na lição, a agilidade da águia. Vamos lá. Quando o assunto é velocidade, os campeões da natureza estão no céu, pois nenhum mamífero irá aparecer na lista dos 10 mais. E apenas 2 espécies de peixe nadam acima dos 100 km por hora. Já entre as aves, várias espécies voam na casa dos 150 a 170 km por hora. Entre as 2 espécies mais velozes do mundo, encontramos a águia real. Esse animal impressionante tem 2,30 metros de envergadura com as asas abertas. E sua técnica de caça consiste em mergulhar sobre a sua presa, dando voos rasantes. Durante esse voo, a águia real pode atingir impressionantes 320 km por hora. Bem acima da média de velocidade de um carro de Fórmula 1, por exemplo. Olhem para mim, irmão. Quando você pesquisa sobre os animais mais velozes, né, sobre os mais velozes do reino animal, você vai ver, se você pegar uma lista lá dos 10 mais, eu coloquei aqui na lição, você não vai encontrar nenhum mamífero, nenhum animal terrestre. Os mais velozes estão no céu, nas alturas. Lá na 9ª posição você vai encontrar um peixe lá que ele chega a nadar 130 km por hora. Mas os mais velozes estão nas alturas. Há pássaros que conseguem voar a 150 km por hora, 170 km por hora, amém? Mas nada se compara ao que eu coloquei aqui na lição. A águia real, irmão, ela é um animal, como eu coloquei aqui, impressionante. Quando ela abre as asas dela, da ponta de uma asa a outra, ela tem mais de 2 metros, chega a 2,30 metros, olha só. Quando ela vê a presa dela, ela tem uma espécie de técnica de caça. Ela está na altura e ela mergulha. Ela desce acima, mas ela desce como uma flecha. Nesse mergulho para atingir a presa dela, ela passa de 300 km por hora. É muita velocidade. Amém? Pensa
Pensa no carro mais rápido que você já andou dentro dele. Uma vez eu lembro que eu era solteiro ainda. Eu estava com um amigo, nós estávamos voltando de São Paulo, e ele tinha acabado de comprar um carrão, pessoal, um carro bonito, e era um carro desses bem velozes, assim. Ele estava dirigindo, eu estava no carona, e tinha dois obreiros atrás, né? Já estavam na formação pastoral, mas eram 2 obreiros. E ele falou assim para mim: rapaz, eu tô com uma vontade de ver a velocidade desse carro, ver se esse carro anda. Quando ele falou isso, irmão, eu já conheço, a gente conhece as pessoas, né, irmão? Pergunta aí pro irmão: você conhece os seus amigos? Eu conheço mais ou menos os amigos que eu tenho. Quando ele falou, tô com uma vontade, eu já botei a mão no banco aqui do lado aqui. Irmão, e ele pisou e começou 120, 140, 160, 180. Quando o ponteiro chegou no 200, eu olhei para ele e falei assim: irmão, se nós morrer, eu vou pro céu, você vai pro inferno. Tá na hora, ele tirou o pé. Falei isso para ele mesmo. Eu falei assim: ó, se nós morrer, eu vou pro céu, você não vai não. Aí ele tirou. Irmão, mas naquele dia a gente mal chegou a 200, irmão. E eu não sei, tem gente que é corajosa. Eu tô guardando, irmão. Tem coisa que eu tô guardando para quando chegar no céu. Eu sei que eu vou voar muito alto, então eu tô guardando toda a altura pro dia que eu for subir. Amém? E a velocidade também, porque eu sei que no dia de eu subir eu vou chegar mais rápido que a maioria das pessoas. Então eu já estou guardando tudo para lá. Eu não gosto de correr com o carro, eu vou na velocidade certa. Cada um vai no seu tempo. Amém? Mas não estava nem a 200 por hora. Tem um obreiro aqui da igreja, aqui, um amigo nosso, ele não está aqui hoje. Ele é piloto de teste. As empresas, quando lançam um carro novo, às vezes elas pegam assim mandam para um pessoal para testar, né? Então ele anda 250 por hora, eu não consigo nem imaginar como é que é isso. Um carro de corrida, irmão, nessas corridas de Fórmula 1, muito dificilmente ele passa dos 280. Precisa ser aquela reta na hora que dá liberdade mesmo. A águia real, no mergulho, ela passa de 320 km. É muita coisa. É muita velocidade. Amém, irmão? A presa não tem chance. Ela dá o bote, ela vai alcançar. Amém? O que isso tem a ver conosco? O que nós podemos aprender de espiritual com isso? Lê comigo, ó. Pecadores velozes, cristãos lentos. A palavra de Deus nos mostra o quanto as pessoas têm sido rápidas para o pecado. E quando os dias do fim chegarem, elas estarão cada vez mais velozes em fazer aquilo que Deus desaprova. Eu coloquei o texto de Romanos 3,15. Está escrito assim: os seus pés são velozes em derramar sangue. Tem gente, irmão, que ela é muito rápida para fazer o que é errado. O diabo não precisa tentar muito não, ela cai rapidinho. Infelizmente eu falo a você, tem pessoa que se ela sair da igreja, ela pode estar no culto. Se ela sair da igreja e alguém falar para ela, vamos ali no bar, ela vai rapidinho. Ela não tem, olha para o pastor, nenhum domínio sobre as vontades dela. Para fazer o que Deus desaprova, ela vai rapidinho. Eu disse para vocês aqui na lição que conforme os dias do fim fossem se aproximando, a Bíblia diz que isso ia ficar ainda pior. Paulo escreve para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, ele diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aí ele começa a falar como serão os homens no tempo do fim. Ele diz: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Aí olha o versículo de número 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. E aí ele usa uma palavrinha ali. Qual que é a palavrinha? Incontinentes. O que é uma pessoa incontinente? É uma pessoa que não tem domínio próprio. Uma pessoa que tem, vou usar aqui um exemplo, uma pessoa que tem incontinência urinária. Às vezes, quando ela vai sentir vontade, ela olha, ela já urinou na roupa. Amém? A Bíblia diz que no final dos tempos, nos últimos dias, os homens iriam se tornar rápidos para fazer o que é errado, sem domínio nenhum. O diabo não precisa tentar, não precisa falar 2 vezes.
O diabo nem precisa falar. Só de mostrar, a pessoa já está correndo para aquilo que é errado. Os pés são velozes para derramar sangue, velozes para o pecado, como nós lemos aqui em Romanos 3,15. Continua na leitura comigo. Diz assim: em contrapartida, nós parecemos muito lentos em compreender a palavra do Senhor, de modo a vivemos a vontade dele. Eu coloquei aqui um versículo que é Lucas 24, 25. E ele disse: honestos e tardios de coração, para crer naquilo que os profetas disseram. O contexto dessa palavra aqui é importante para nós. O Senhor Jesus, irmãos, ele havia ressuscitado. Está em Lucas 24. E, inclusive, ele já havia aparecido a algumas pessoas e a notícia da ressurreição já estava se espalhando. Entretanto, nem todos creram logo que receberam a notícia. A Bíblia vai nos falar de 2 homens, discípulos de Jesus, que estavam saindo de Jerusalém e estavam indo para uma cidade vizinha, próxima, chamada Emaús. Eles são conhecidos como os discípulos de Emaús, no caminho de Emaús. Eles estavam andando, irmãos, um falando com o outro, tristes, e de repente quem é que começa a andar com eles? O próprio Senhor Jesus. O Cristo vivo, ressurreto, começa a andar com eles. Só que está escrito que parecia que os olhos deles estavam fechados. A dúvida, ela cega você. O medo, a tristeza, não deixa você perceber que Deus está com você cuidando de tudo. E Jesus, andando com eles, pergunta para eles: que palavras são essas que vocês trocam aí pelo caminho? Por que vocês estão tristes? Quando Jesus fala isso, eles dizem assim para Jesus: és tu somente estrangeiro em Jerusalém nesses dias? Não sabe as coisas que nela têm acontecido? E Jesus pergunta: quais coisas? Que coisas? E eles falam: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um varão profeta, poderoso em obras e palavras no meio do povo, e como os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte, o crucificaram. Aí eles falam assim: e nós esperávamos que ele fosse o Redentor de Israel. Entretanto, já é o 3º dia que essas coisas aconteceram. Aí eles falam assim: é verdade? Uma hora alguém vai achar ali dentro ali, vai colocar ali para vocês acompanharem, tá? Vai falar assim, ó: é verdade? Não pode deixar, filho, ele vai encontrar ali. É verdade que algumas mulheres entre nós nos maravilharam com a visão de anjos que dizem que ele vive. Em outras palavras, aqueles homens já tinham ouvido a notícia da ressurreição. Amém? Já tinham ouvido o testemunho, mas o coração deles, por causa da tristeza, por causa da dúvida, não conseguia crer. Quando Jesus escuta eles falarem isso, que eles já tinham ouvido o testemunho da ressurreição, mas eles tinham perdido a esperança, Jesus dá um puxão de orelha neles, que a gente viu no versículo 25. Né? Aí Jesus diz: honestos e tardos de coração. O que é tardo? Tardio, demorado. Vocês demoram. O coração de vocês demora muito. Para quê? Para crer em tudo que os profetas disseram. No versículo 26, a Bíblia diz assim, Jesus fala: não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e depois entrasse em sua glória? Aí o versículo 27 diz assim: e começando por Moisés, e em todas as Escrituras, explicava-lhes o que dele se achava escrito. Ou seja, olha para mim, Jesus começou a falar com eles. Vocês não lembram que Moisés falou isso? Que o profeta Isaías, que o profeta Jeremias falou aquilo? Que o Messias iria morrer, mas que ele iria ressuscitar? Jesus estava lembrando eles das coisas que ele próprio tinha falado, que os profetas tinham falado. É interessante isso, irmão. Durante o ministério terreno do Senhor Jesus, inúmeras vezes ele disse: eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Jesus falou isso 1, 2, 3, falou várias vezes. No dia que ele morreu e depois ressuscitou, tinha gente indo embora. Gente saindo de Jerusalém triste. Por quê? Porque ele disse: eu vou ressuscitar.
Mas aquelas pessoas demoravam muito para quê, irmão? Para crer. Irmão, tem gente que demora demais para tomar posse da bênção. Porque ela é muito lenta em confiar na promessa de Deus, em crer em Deus. Eu vou até falar uma coisa para vocês, eu comentei hoje aqui no culto das 6 horas da manhã. Alguns irmãos, quando contam o testemunho deles, parece assim, irmão, que o milagre acontece na vida deles quase que por acidente. Porque lá dentro da pessoa, você vê que ela não estava acreditando muito mesmo. Deus faz ali, a gente não entende o agir de Deus, amém, irmão? Mas tem gente que ela é muito lenta para crer, irmão. Você tem que ser mais rápido para crer. Quando Deus falou, quando Deus disse, vai acontecer, você tem que crer, é comigo. Essa palavra é para mim. Vai se cumprir em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus falou com você, você já tem que levantar, acabou o culto, você já tem que levantar saindo da igreja dando glória e já falando, eu vou contar minha bênção, eu vou contar meu testemunho. Amém, irmão? Mas tem gente que está igual os 2 discípulos no caminho de Emaús. Um olhando para o outro falando, tá difícil, pois é, né, rapaz, a gente acreditava, mas não tá, a vida é assim mesmo. Irmão, o que tem de crente assim? Demora muito para crer. Os filhos das trevas, eles são rápidos nas coisas deles. Nós somos muito devagar nas nossas. Mesmo quando Deus está dando sinais claros. Esses 2 homens aqui, olha que coisa. Eles foram andando com Jesus. Quando eles chegaram no destino deles, o Senhor fez como se fosse um pouquinho mais adiante. Como se fosse andar um pouco mais. Irmãos, e eles falaram, não entra, você vai comer pão com a gente. Quando o Senhor parte o pão, ele desaparece. Então, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles reconhecem que é Jesus. Eles reconhecem e o Senhor desaparece. Quando isso acontece, um olha para o outro e diz assim, porventura, o nosso coração não ardia, não queimava, quando no caminho ele falava conosco e quando nos abria as Escrituras? Irmão, o tempo todo Deus estava falando com eles, o coração deles chegava a queimar, chegava a arder. Amém? Amém? E eles ainda não estavam entendendo que era Jesus, que tudo aquilo era verdade. Irmão, às vezes você vem para o culto, Deus fala com você que o seu coração chega a queimar. E mesmo assim você é tão lento para crer, para entender que Deus está falando com você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos voltar para a nossa lição. Vamos lá, continuando de onde nós paramos. Em razão de sermos tão vagarosos para as coisas de Deus, somos muitas vezes superados pelos filhos das trevas. O próprio Senhor disse que eles são mais hábeis em seus assuntos do que nós somos no nosso assunto. Lucas 16:8 está escrito assim, e louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Essa história aqui ela tem um contexto. Jesus conta a parábola de um mordomo. Outro dia eu conto a história toda para vocês. Mas Jesus ele faz essa declaração. Ele diz, os filhos desse mundo, tem traduções que falam os filhos das trevas, aqueles que ainda não foram iluminados pelo Evangelho. Jesus diz, eles são mais prudentes. Tem uma tradução que fala mais hábeis. Eles são mais rápidos, mais espertos nas coisas deles do que nós somos nas nossas coisas. Amém, irmão? Você vê tanta gente, irmão, que não é de Jesus. Ela não é crente, não foi iluminada pelo Evangelho. Mas é um guerreiro, irmão. Levanta cedo, vai à luta. Amém? E você vê tanta gente que é de Deus que ela é lenta na vida. Dorme até tarde. Eu não estou falando que dorme até tarde porque trabalhou até tarde. Eu estou falando dorme até tarde de preguiça. Amém, irmão? É preguiçosa para ler a Bíblia, para orar, para se consagrar a Deus. O que vai acabar acontecendo é que esse que não é de Deus, ele vai acabar conquistando coisas que nós que somos de Deus não vamos conquistar. A gente acaba ficando triste, irmão. Porque eu sou de Deus e o pecador parece que tem aquilo que eu não tenho. Olha o que está escrito na lição. Lê comigo. Diz assim, o que acaba ocorrendo em decorrência disso
é que acabamos ficando tristes, a ponto de quase pecar ao ver os ímpios alcançando aquilo que deveria ser nosso. O Salmo 73, versículo 1, é uma declaração que eu sempre mostrei para vocês aqui, do Asaf. Ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aí ele diz assim: quanto a mim, versículo 2, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. O homem de Deus aqui está confessando que por um pouquinho ele não se desviou. E o que aconteceu? Versículo 3, ele diz: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade de quem, igreja? O ímpio é o pecador. O Asaf era um homem de Deus. Mas ele olhava para a vida dele e se comparava com os pecadores. Aí ele vê o pecador andando no carrão, morando na casa boa, ganhando um salário que ele não tinha. E ele começa a pensar: puxa vida, eu sou de Deus, eu faço tudo direito, eu faço tudo certo, e eu parece que não tenho nada. E o outro lá, o pecador, olha lá tudo que ele tem. Ah, não está certo não. Às vezes a gente fica indignado, irmão. É por isso que você não pode ser lento, vagaroso com as coisas de Deus. Porque senão daqui a pouco você vai ver o pecador que é ágil, conquistando coisas na vida que você não conquista. E se você não estiver muito firme com Deus, isso vai começar a fazer você ficar mal. O Asaf não foi o único não, irmão. Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens de Deus que chegaram a questionar a justiça de Deus, ao ver os pecadores conquistando coisas que eles não tinham. Eu mostrei aqui, eu coloquei na lição, o exemplo do profeta Jeremias. Lê comigo, ó. Diz assim: quando o profeta Jeremias questionou o Senhor sobre a aparente prosperidade dos pecadores, o Senhor respondeu-lhe que ele era muito lento. Jeremias capítulo 12, versículo 1, irmãos, está escrito assim, ó. Jeremias ele está fazendo uma oração. A oração de Jeremias chega a ser quase que um desabafo. Ele diz: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Aí ele fala: contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos ímpios? E vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Olhem para mim. Jeremias chega para Deus e fala: Senhor, eu sei que o Senhor é justo, mas eu preciso falar. Eu sei que eu vou entrar num pleito, que eu vou discutir com o Senhor e o Senhor vai mostrar para mim que eu estou errado. Mas eu preciso falar assim mesmo. Eu não entendo. Por que prospera o caminho dos ímpios? Em outras palavras, por que os pecadores estão andando melhor que eu? Por que os pecadores têm coisas que eu não tenho? Alcançam coisas que eu não alcanço? Por que eles vivem em paz e a minha vida parece uma guerra? Ele fala no versículo de número 2: plantaste-os e eles arraigaram, criaram raízes, avançam, dão também fruto, chegado estás à sua boca, mais longe do seu. Em outras palavras, o Senhor sabe que eles só te servem com a boca. Eles falam: eu amo a Deus, mas o coração deles está longe do Senhor. Aí ele vai falar dele: mas tu, Senhor, me provas, me conheces. Tu provas o meu coração para contigo. O Senhor sabe que eu sou de Deus. Isso aí deve parecer com alguma oração que você já fez na vida, né? Impele-os como ovelhas para o matadouro. Prepara-os para o dia da matança. O Jeremias estava com tanta raiva que ele estava falando: Deus, mata eles. Eu quero ver esse povo morrer. Olha para o irmão e fala: você nunca orou assim? Graças a Deus. Versículo 4: até quando lamentará a terra? E se secará a erva do campo pela maldade dos que nela habitam? Perecem os animais e as aves. Olha o absurdo que ele falou. Graças a Deus você nunca falou na tua vida. Porque dizem: ele não verá o nosso último fim. Em outras palavras, Deus, parece que o Senhor não está vendo. Você nunca falou isso, né, irmão? Deus, parece que o Senhor não está vendo a minha luta. Graças a Deus que não. Mas Jeremias falou. Olha para o irmão e fala: você é melhor que o Jeremias, né? Jeremias falou, mas você nunca falou, não.
Agora, olha que impressionante. Eu gosto, irmão, quando Deus fala com o homem. Olha a resposta de Deus para Jeremias. Ele fala assim, ó, versículo 5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os... Em outras palavras, sabe qual foi a resposta de Deus para Jeremias? Jeremias, você é muito lento. Você é muito devagar. Você não está conseguindo correr com homens que vão a pé. Como você vai competir com os cavalos? Em outras palavras, irmão, Deus quer levar você muito além. Ele não quer levar você, olha para o pastor, ele não quer levar você no ritmo dos homens. Ele quer fazer você chegar nos lugares de uma forma sobrenatural. Alguém vai dizer, pastor, Deus está falando para Jeremias que ele vai correr mais que os cavalos. Ninguém consegue correr mais que os cavalos. Teve um homem na Bíblia que correu. Se você continuar lendo a lição, eu falo dele. Ó. Diz assim, ó, alguém que leia as palavras de Deus a Jeremias pode questionar que um homem jamais correria mais que cavalos. Mas com a mão de Deus, ou seja, o seu grande poder, né, sobre nós, podemos ser mais velozes que os grandes desse mundo. Eu citei 1 Reis 18:44. Olha o que está escrito. Diz assim: e sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Não sei se vocês lembram que Elias profetizou que não haveria chuva sobre Israel por causa do pecado do rei Acabe e da família dele e do povo de Israel. Por 3 anos e meio não choveu. Aí tem aquele episódio de Elias desafiando os profetas de Baal no Monte Carmelo. Outro dia eu falo para você. Elias orou, desceu fogo, milagre grande. Mataram os profetas de Baal. Quando acaba tudo isso, Elias sobe o monte para orar, enquanto o rei Acabe vai comer. Elias coloca o joelho dele assim, no chão, coloca o rosto entre os joelhos e clama. E ele tinha um obreiro que ajudava ele. E ele falava para o obreiro: vai lá ver se está vindo chuva. E ele orando. O rapaz voltava: tem não, profeta, volta lá. E ele orando. Na 7ª vez, o rapaz volta dizendo: profeta, eu vi uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Elias fala para o rapaz: desce e avisa o rei Acabe que se ele não correr, ele vai se molhar. Enquanto o rapaz estava descendo, versículo 45, sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Ele subiu no carro dele, o rei. Vale lembrar que o carro não era um automóvel como os nossos, era um carro puxado a cavalos. Mas por ser o carro de um rei, não era uma carroça velha. Era um carro de guerra, puxado a cavalos velozes. O melhor que tinha em Israel certamente pertencia ao rei. Amém? O rei Acabe subiu no carro dele para ir para casa. Mas olha o que diz a palavra no versículo de número 46. E a mão do Senhor estava sobre Elias. A mão é o poder de Deus. Tem uma tradução que eu estava lendo ontem que diz assim, que Deus deu a Elias uma capacidade sobrenatural. Diz assim: o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Se você não entendeu, o profeta Elias estava correndo mais do que os cavalos do rei. De lá do Carmelo até Jezreel, quilômetros de distância, Elias foi correndo na frente do carro. Uma vez eu vi o missionário R.R. Soares pregando essa palavra e eu achei lindo o que ele falou. Ele disse que o Elias corria na frente falando: vamos, Acabe, você está muito devagar. Esses cavalos seus aí estão parecendo uns pangaré velho, corre. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, você sabe que Elias era assim. Os profetas de Baal estavam lá orando para Baal mandar fogo, e não ia mandar fogo porque Baal não é Deus, e Elias ficava lá: vocês têm que orar mais alto, vai ver que Baal está dormindo. Elias, ele era meio, qual que é a palavra? Meio debochado, né? Ele estava correndo na frente do cavalo do rei: vamos, você está muito devagar. Deus quer fazer você correr mais que os cavalos do rei, irmão. Mais que os grandes desse mundo.
Mas pastor, eles têm dinheiro, eles têm tecnologia, eles têm isso, têm aquilo, têm recurso. Você tem o Espírito Santo, você tem o poder de Deus. E quando a mão de Deus, a mão do Senhor estava sobre Elias, quando a mão de Deus vem sobre você, meu irmão, Deus pega você lá do último lugar e coloca você no primeiro lugar da fila. Jesus disse que muitos há derradeiros que tornar-se-ão os primeiros. Vocês conhecem essa palavra? Como é que diz? Os últimos. Olha para o irmão e fala assim, você pode. Se o irmão não olhar para você, dá um tapa nele que fala assim, me abençoe, irmão. Olha para o irmão e fala assim, você pode estar no último lugar da fila. Olha para o irmão e fala, Deus vai te colocar lá na frente. Fala para o irmão, você vai correr e vai passar todo mundo. Quem crê nisso, diga amém. Vai ter gente que vai olhar para você e vai falar, mas como ele conseguiu? Como que de repente ela estava lá atrás? Como que ela chegou aqui? A mão de Deus sobre você. Você vai voar como águia, vai ser veloz como ela. Diga glória a Deus. Amém, irmão? Agora, você não vai conseguir, irmão, se você tiver igual Jeremias. Ah, Deus, ó vida, ó céus, ó azar. Vocês lembram desse desenho? Quem lembra? Eu gostava desse desenho, irmão. Como é que era o nome dos bichinhos mesmo? Como é que é? O Lip e o Hard. Era uma raposa e um... Eu sei que um era todo animadinho. Vamos lá, nós vamos conseguir. Aí o outro era assim, o outro ficava assim, isso não vai dar certo. Quem lembra? Aí quando acontecia um problema, ele, vida. É desse jeito mesmo, com essa postura ruim aqui. Céu, azar. Só teve uma vez que eu vi aquele bichinho rindo, irmão, e ele ainda riu assim. Olha pro irmão e fala assim, será que você está desse jeito? Será? Eita Deus. Você está lá, irmão, Jeremias está lá, Deus, por que, até quando? E Deus olhando para ele e falando assim, Jeremias, você é muito lento, rapaz. Eu quero te levar mais além. Mas como você vai correr com os cavalos se você não está aguentando correr com homens que vão a pé? Busca Deus, meu Deus vai te levar além. Diga amém. Vamos para a lição. Diz assim, não demore se decidir por Jesus. Não podemos ser vagarosos. Existem oportunidades em nossa vida que talvez não voltem mais. Havia em Jericó um homem que queria conhecer Jesus. Lucas 19, versículo 1 diz assim, e entrando Jesus em Jericó, ia passando. Versículo 2. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e esse era chefe dos publicanos e era rico. 3. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Vamos para a lição. Continua comigo. Zaqueu não sabia, mas aquela era a última vez que Jesus entraria em sua cidade. Se ele tivesse sido desmotivado pela multidão, talvez nunca tivesse conhecido a Jesus pessoalmente. Mas pelo contrário, ele correu. Foi mais rápido que os outros. Chegou ao lugar onde Jesus haveria de passar. Ao vê-lo em cima da figueira, Jesus lhe deu a feliz notícia: hoje me convém pousar em tua... Lucas 19, 5, daqui a pouco eu leio com vocês. É impressionante notar que antes de se convidar para a casa de Zaqueu, o Senhor lhe disse, desce depressa. Não há por que temer. O Senhor é poderoso para cuidar de nós. Se Ele pede pressa em descer, isso é, sair de alguma situação, é porque certamente está de braços abertos para nos segurar. Irmão, Jesus entrou em Jericó. O que Zaqueu não sabia e os outros não sabiam é que aquela era a última vez. Você não sabe quando vai ser a última vez, irmão. Eu tenho falado várias vezes, esse pode ser seu último culto. Tem um louvor que o pastor Jaime canta que ele fala isso. Pode ser o seu último culto. Não carregues o pecado contigo. Mas tem gente, irmão, que faz tempo está ouvindo a palavra da salvação, mas está deixando para depois. É lenta. Logo que eu me converti, eu lembro de ter ouvido a história de uma moça. Ela foi para a igreja,
ouviu a mensagem da salvação, recebeu o convite de Jesus, vem dar a vida para Jesus. Só que estava, irmão, mais ou menos nessa mesma época que a gente está aqui. E ela disse o seguinte: não, eu vou fazer o quê? Eu vou pular carnaval esse ano? Eu só quero curtir esse último carnaval. Depois eu vou para a igreja. Não deu tempo, irmão. Ela morreu naquele carnaval. E quantas pessoas que vêm para a igreja ou que ligam a televisão, assistem um culto como esse e ouvem a mensagem e elas dizem: não, depois eu vou para a igreja, um dia eu vou. Tem uns que, você já deve ter ouvido, tem uns que dizem assim: no dia que Deus quiser, é assim ou não é? No dia que Deus quiser eu vou entregar a vida para Jesus. Irmão, Deus já quer há muito tempo. Ele tanto quer que Ele já enviou Jesus para morrer por você. Agora quem tem que querer é você. Só que aí a pessoa fica olhando as dificuldades. Irmão, Zaqueu era um homem de pequena estatura. Ele queria conhecer Jesus, mas quando ele olhou tinha uma multidão. Ele podia ter falado assim: ah não, hoje a igreja está muito cheia, eu vou embora para casa. Outro dia eu volto. Não ia ter outro dia. Aquela era a última vez que ele poderia ter a oportunidade de conhecer Jesus pessoalmente. Talvez, se ele não tivesse ido naquele dia, alguém poderia tê-lo evangelizado depois, amém? Mas ele não ia ter tido o que ele teve naquele dia, irmão. Jesus na casa dele, sentado na mesa dele, comendo com ele. Olha a oportunidade que ele teria perdido. Glória a Deus, diga glória a Deus. Ele não olhou para a multidão. A Bíblia diz que ele correu adiante, capítulo 13, versículo 4, perdão, capítulo 19, versículo 4 de Lucas diz: e correndo adiante, sabe o que significa? Correu na frente. Irmão, não segue o ritmo da multidão, não. Tem um poeta no mundo que diz que a humanidade caminha com passos de formiga e sem vontade. E as pessoas, às vezes, são assim mesmo, muito lentas, devagar. Vem para a igreja, mas ela não decidiu ainda que ela quer Jesus. Se você está vendo, irmão, os outros parece que não querem ir, irmão, vem você, diga amém. Vai ter gente que vai falar para você: não, você está muito fanático. Alguém já falou isso para você? Bom sinal. Bom sinal. Significa que ela está indo muito devagar e quer que você fique também. Ela nunca vai chegar porque ela não tá seguindo no ritmo e ela quer que você fique para trás. Deixa os outros e vai, irmão. Corre. Corre para você subir na vida. Diga amém. Ele correu adiante, subiu uma figueira brava e a Bíblia diz para o ver porque havia de passar por ali. Você tem que ver na Bíblia qual é o lugar que Jesus vai estar. É lá que eu quero estar. E ele, querendo ver Jesus, Jesus viu ele antes. O versículo de número 5 diz: e quando chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce o quê? Depressa, porque hoje me convém pousar em tua... Se você correr, meu irmão, se você for mais rápido que a multidão, é na sua casa que Jesus vai entrar. É na sua casa que vai ter milagre, vai ter bênção. Agora olha o jeito que Jesus fala com Zaqueu. Zaqueu, desce aí, mas vai devagar, Zaqueu. Vai que você quebra a perna. Jesus falou isso? Jesus disse o quê? Desce depressa. Em outras palavras, pode vir sem medo, Zaqueu. Se você cair, eu te seguro. Irmão, vai sem medo porque Ele é poderoso para segurar você. Amém? Eu até escrevi aqui na lição, já vou falar para você, que tem um versículo, é Deuteronômio. Vamos para a lição que daí eu falo aqui. Ó. Diz assim, ó: a águia também desafia seus filhotes a saltarem do ninho. E está preparada para tomá-los em suas asas, caso algum não consiga voar. Deuteronômio 32, do 11 ao 12. Mas só lê comigo o finalzinho. Mas veremos isso nas próximas lições. Nós não vamos falar disso hoje, mas deixa eu ler. Ó. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os filhos, estende as suas asas, toma-os e leva-os sobre as suas asas. Tem um dia que a águia, meu irmão, ela desperta a ninhada dela para aprender a voar. De vez em quando Deus vai tirar você do ninho. Diga amém. Pastor, mas e se eu não conseguir voar? Assim como a águia não deixa os filhinhos dela, os filhotes dela caírem, Ele é poderoso para cuidar de você. Mas nós vamos falar disso nas outras semanas. Vamos terminar? Última parte da lição. Voando nas asas do Espírito. Há uma visível diferença entre os discípulos de Jesus nos evangelhos e depois quando vemos suas histórias contadas no livro de Atos. Nem parecem as mesmas pessoas.
Nos evangelhos, os vemos lentos em entender e cumprir as ordens do Senhor. Já em Atos, esses homens são ágeis, velozes e poderosos. O que os tornou de repente tão dinâmicos? A resposta é o Espírito Santo. Irmão, olha para mim. Quando você lê o Evangelho, você vê os discípulos, Jesus falava, eles não entendiam. Jesus mandava eles fazer umas coisas, eles não faziam do jeito que tinha que fazer. Demoravam para entender. Aí, de repente, lá no livro de Atos dos Apóstolos, você vê os mesmos homens, mas parece que são pessoas diferentes. Poderosos, irmão. O que foi que aconteceu? O que aconteceu foi Atos 2, versículo 1. Diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E encheu a casa em que estavam assentados. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Aqui, irmão, depois desse dia, esses homens não foram mais os mesmos. O que mudou, irmão? O Espírito Santo. Irmão, quando o Espírito de Deus entra em você, Ele coloca um poder em você, você vai ficar rápido, irmão. É igual aquele carro, irmão. Você vê uns carrinhos, irmão. Uns carrinhos antigos aí na rua. Só que de repente o camarada aperta um botão lá, você já viu, irmão? Ele faz um barulhão. Quem já viu? Ele faz uma adaptação ali. Como é que chama o carro? Tá o quê? Como é que é? Turbinado. Eles colocam ali, meu irmão, um equipamento ali e na hora que ele quer correr, ele aperta um botãozinho ali, meu irmão, ele aciona o turbo ali, o nitro ali, meu irmão, e o bicho vai, pula. Ele vai numa velocidade. Irmãozinho, irmãzinha, quando Deus entra em você, Ele muda você. O Espírito Santo coloca um turbo em você. Você é um crente meio devagar, meio... Só que daí, meu irmão, quando você passa a ser cheio do Espírito Santo, você passa a ter poder. Foi isso que mudou em Pedro, Tiago, João, e é isso que vai mudar a tua vida. Irmãozinho, você ainda não tem o batismo no Espírito Santo, você precisa receber. Olha o que está escrito na lição para terminarmos. Diz assim: todo cristão nascido de novo deve buscar esse batismo de poder. Atos 1:8, eu cito quase todo culto para vocês. Jesus diz: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins. Sozinho você não iria demorar muito, mas com o poder de Deus você vai chegar longe. Diz assim: a igreja, até a igreja mais vagarosa, pode se tornar uma verdadeira potência ao receber o poder do Divino Espírito. Para terminar, deixa eu mostrar Atos 19. Lá no versículo 1 diz assim, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos. Versículo 2, e disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. A gente nem sabia que tem Espírito Santo. Versículo de número 3. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E responderam: no batismo de João. Versículo 4. Diz assim: mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, isto é, em Jesus Cristo. Versículo de número 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e Para mim, o segredo está no versículo 7. Estes eram ao todo uns 12 varões. Paulo ouve dizer, olhem para mim, que lá em Éfeso tinha um povo que cria. Mas quando ele chega lá, irmão, é um povo meio lento. É uma igreja mirradinha, pequenininha.
12 pessoas apenas. E ele pergunta, você já conhece o Espírito Santo? Ele deve ter visto aquele povo meio devagar. Todo povo que não tem o Espírito Santo é um povo meio lento, irmão. A igreja, assim, quando não tem o poder do Espírito Santo, ela é uma igreja meio fria. Amém? O único milagre que acontece lá é que às vezes faz tanto frio que às vezes cai neve. Mas fora isso não tem, irmão. É um povo que não dá glória a Deus. Não é igual aqui em Taubaté. Viu? Vocês pegam rápido, irmão. Vocês são, olha para mim, você é veloz. É como a águia no mergulho. É você, irmão. Amém? Olha para o pastor. Paulo chegou e viu aquele povo meio lento lá. Alma cansada, não espera em Deus. Ele chegou e falou, peraí, vocês já receberam o Espírito Santo? Eles olham e falam, Espírito Santo? A gente nem sabia que tem Espírito Santo. Aí Paulo fala, mas vocês são batizados? No batismo de João. Irmão, era tudo crente velho. O ministério de João Batista vem antes do ministério de Jesus. Eles eram mais velhos de igreja do que Paulo. Paulo foi se converter anos depois. E esse povo aqui já era batizado. Aí Paulo precisa explicar para eles, olha, o batismo de Jesus é diferente. Aí ele batiza eles em nome de Jesus, impõe as mãos e eles recebem o Espírito Santo. Aquela igreja mudou. O versículo de número 8 diz assim, e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Agora todo mundo ficou valente, ousado, foram para a batalha. Versículo 9. Mas como alguns deles endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles, separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Versículo de número 10. Durou isso por espaço de 2 anos. De tal maneira, olha que diferença, que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. O que aquela igreja não tinha feito em, 30 anos, ela fez agora em 2 anos. Você vai ficar mais rápido, irmão. O Espírito Santo vai botar um turbo em você, você vai ficar veloz. Olha para a irmã e fala, vai ficar forte, irmão. Olha para a irmã e fala assim, veloz e abençoado. Quem entendeu, diga glória a Deus. Está pronto para voar como águia aí, irmão? Quem quer, diga eu quero. Levanta a mão, irmão, para o céu. Diga assim, eu quero, Senhor. Voar na velocidade das asas do teu Espírito. Fiquem de pé agora. Comecem a orar. Se você está aqui hoje nesse culto, irmão, e você diz, pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu estou na igreja há muitos anos, pastor, mas eu ainda não tenho esse batismo de poder. Eu quero orar para você ser cheio do Espírito Santo. E você pode só pedir licença para o irmão do lado e vir aqui perto do altar, que hoje vai ter pessoas aqui que serão batizadas no Espírito Santo. Se você quer, aleluia, desça sobre nós, Espírito de Deus, Espírito Santo. Vai recebendo esse poder de Deus agora. Levanta as mãos bem alto aí, meu irmão. Isso! Pode começar a falar em línguas agora. Receba o batismo do Espírito Santo. Batismo de poder. Canta lá, shuri balabala, shuri balaba, shuri balabala, shuri balabala. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. La balaba, canto, la balaba, shuri balabala. Oh, cadê a voz dos homens de Deus? Das mulheres de Deus, a nossa igreja. Aleluia. Aleluia. Levanta as mãos, irmão.
Essas mãos que você está levantando são mãos que o Senhor está ungindo, abençoando agora. Você colocará essas mãos sobre os doentes e eles serão curados. Com essas mãos você vai expulsar demônios em nome de Jesus. E essa boca que você está abrindo para dar glória a Deus agora, é boca que vai profetizar, meu irmão. Deus vai te usar para levar a palavra a muita gente. Quem recebe vai adorando agora. E agora eu quero ver a igreja orando com poder. Vamos lá, pessoal. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus. Olha, você que recebeu o nosso culto, eu quero falar uma coisa com você. A Igreja Internacional da Graça de Deus aqui de Taubaté, ela está situada na Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416. Avenida Granadeiro Guimarães, 416. A igreja abre todos os dias, segunda a segunda, domingo a domingo. Todos os dias a igreja está de portas abertas para receber você, atender você, ajudar você. Amém? Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, nós temos reuniões especiais. Segunda-feira é o dia que nós oramos pela vida financeira. A quarta-feira nós levantamos um grande clamor pela família. E sexta-feira são as nossas reuniões de cura e libertação. Atenção para os horários. De segunda a sexta, as reuniões acontecem às 8, às 10 da manhã, ao meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde e às 7h30 da noite. Deixa eu repetir. Vou repetir para você. 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde e às 7h30 da noite. No sábado, nós temos as reuniões da juventude às 4h30 da tarde e às 7h30 da noite. E domingo é o dia dos filhos de Deus, tá bom? Domingo, 6 da manhã, 8 da manhã, também às 10h30 da manhã, 3 horas da tarde e às 18 horas. 6, 8, 10h30, 3 da tarde e às 18 horas. Aqui na Avenida Granadeiro Guimarães, 416, no centro da cidade de Taubaté. Eu espero por você, eu tenho a certeza que uma grande bênção já chegou para a sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E agora vamos fazer só uma oração pelo pessoal que está em casa. Senhor, abençoe todos que vão receber esse culto. Aonde, meu Deus amado, essa palavra chegar para essas pessoas, que chegue a bênção, chegue o milagre, chegue a cura, a libertação, a salvação, em nome de Jesus. E todos digam amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. O Senhor abençoe vocês, irmãos. Glória a Deus.